Opa galera, bom, eu sou o Gil e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu trago um dos debates mais famosos dos animes, que é Makima vs Gojo. Isso é muito discutido pelo fato do pessoal simplesmente não entender os poderes dos personagens, o que é muito provável quando se trata de Jujutsu Kaisen, né? Muita gente acha que essa batalha é bem ridícula porque o pessoal subestima muito a Makima e enaltece o Gojo. 90% das pessoas acham que essa batalha se resume ao Gojo ficar matando a Makima e alguma hora morrer por causa do contrato. Porém não é bem assim que funciona. Primeiro eu vou deixar uma coisa bem clara. O Gojo não vai ser incluído entre os cidadãos que podem morrer. Ah, mas você está nerfando a Makima. Não, eu estou apenas deixando a luta justa. E eu nem tirei a imortalidade dela, eu apenas não deixei o Gojo ser alvo do contrato. E outra, eles são diversos diferentes. Os contratos de Jujutsu Kaisen não funcionam igual os contratos de Chainsaw Man. Impor esse contrato em Satoru Gojo é basicamente impor uma regra de Chainsaw Man nessa luta, e isso não seria justo. Então Gojo não irá sofrer o efeito do contrato. Bem, agora que eu deixei isso claro, bora começar essa bagaça. Mas antes, se eu te convencer do resultado, você vai ter que se inscrever no canal e deixar o like, beleza? E já podem pegar seus lenços, tá? Porque já sabe, né? Quando tem Jujutsu, tem choro. Esse é o novo ditado aqui do canal. Tem Jujutsu, tem choro. Beleza, agora sem mais enrolações, bora! Fisicamente falando, a Makima deve ser um pouco mais fraca que o Denji, por causa daquela luta lá, aquela luta final onde eles saíram na porrada. E a Makima não fez feio, ela realmente conseguiu dar uns golpes que conseguiram até perfurar o corpo do Denji. E o Chainsaw Man é muito resistente, e os golpes da Makima literalmente atravessaram o peito do cara. Bem, na real não era o Denji, era o Pochita na forma de Denji, ou seja, um Pochita ridiculamente mais fraco. Mas não vou tirar o mérito da Makima, porque mesmo aquele Pochita tava cacetando todo mundo. Não dá pra saber exatamente o nível físico da Makima, mas como o Pochita, mesmo nerfado naquela forma de Denji, já era hipersônico, super resistente e com uma força considerável, então a Makima deve ser por aí também. Mas não que isso mude muita coisa, pois o ponto forte do demônio do controle são suas skills, e não sua aptidão física. Bem, eu vou explicar cada uma delas. A Makima é fã do ditado tá no jogo é pra usar. Ditado esse que é o terror de qualquer jogador de Jujutsu Shenanigans. Tô nem zoando, aquele jogo lá do Roblox, que caso não sabem é um joguinho de Jujutsu onde você... É um Battleground de Jujutsu, tá ligado? Você escolhe um personagem e cai na porrada com todo mundo. Aí se você puxar uma ult ali no meio, os caras faltam chorar, tá ligado? Não tem nem combos. Tem criança que faz birra por causa desse jogo por causa de uma ult, né? Mas enfim, a Makima pode ser a miserável que for, mas ela é uma gênia. O miserável é um gênio! Originalmente, ela só tem um poder, que é o de controlar geral. Na real, ela originalmente teria bem mais poderes do que só o de controle, mas eu não vou falar porque iria ser uma suposição com base no que ela representa na obra. E também eu teria que medir muitas palavras quando eu fosse explicar isso, até porque o YouTube não ia gostar muito do assunto. Por que eu acho isso? É simples, ela representa o controle ou a peste. Para quem não sabe, em Chainsaw Man existem os Cavaleiros do Apocalipse e ela representa o controle ou a peste, é a mesma coisa. Com base nisso e com as leis de Chainsaw Man, ela teria uns poderes bem fortes e bem pesados de se falar. Por isso eu não vou falar aqui, pois tem pessoas que podem ser sensíveis ou o YouTube pode não gostar e passar a faca aqui no canal. Mas se quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre o que a Makima tinha originalmente, antes do Pochita capar geral lá no inferno. Porque ela tá bem nerfada, né? Ela na obra que a gente vê lá, essa forma dela aí, ela já é nerfada. Porque o Pochita, ele devorou muitos demônios que seriam parte da Makima, né? Só quem assiste Chainsaw Man vai entender. Os demônios que poderiam deixar a Makima mais forte foram devorados pelo Pochita. Então, beleza, bora começar aqui. O poder dela pode falhar com oponentes muito fortes, por isso ela não controla todo mundo. Gente, qual é, né? Pensa um pouco aí. O único que ela considera como igual é o Pochita original. Então por que ela não consegue controlar o resto? Pensa, gente, pensa. Ela não controla o Demônio Pistola, ela teve que matar ele por no Aki. Ela não controla o Denji, ela teve que apelar para uma destruição emocional. Eu sei que ela não controla o Denji, pode parecer que tem um motivo bem óbvio, né? Mas na real, diferente do que muita gente pensa, ela não controla o Denji porque ele é forte demais. O Denji não é o Pochita, e ela mesma já admitiu que o Denji é apenas um vira-lata para ela. Ah, mas se ela controlasse o Denji, o Pochita ia sair e matar ela. Primeiro, é literalmente isso que ela queria, tá? Ela queria viver com o Pochita ou ser morto por ele, tá ligado? Ele sair e matar ela seria um sonho pra Makima. Ela não ia ligar, ela ia gostar muito disso. Mas o que isso ao extremo. Segundo, o Pochita não pode simplesmente sair do Denji e matar a Makima na hora que ele quiser.
Porque o Pochita nunca saiu pra fazer isso, tá ligado? Ele nunca saiu pra ajudar o Denji nos momentos de puro risco. Quando o Denji e companhia caíram lá no inferno e o demônio da escuridão apareceu e meio que capotou todo mundo, por que o Pochita não saiu pra ajudar o Denji? O Denji já tava, ó, subjugado ali no chão, mas o Pochita não saiu pra enfrentar o demônio da escuridão. Por que será, né? Por que ele não saiu pra salvar o Denji do demônio da eternidade? Porque, embora o Denji tenha conseguido derrotá-lo, não foi de primeira, eles ficaram uns 4 dias presos ali dentro. A resposta é simples, ele não pode. O Pochita não pode assumir o corpo a hora que bem entender. As únicas vezes que o Pochita assumiu o controle do corpo foi quando o Denji estava quebrado emocionalmente. E na parte 2, o demônio do lança-chamas literalmente escapou do controle da Nayuta. Ah, mas ela não tinha experiência. Experiência no que, meu patrão? A única coisa que precisa fazer para conseguir usar o controle é achar alguém inferior a você. Não tem essa de experiência com essa habilidade, porque esse poder não é algo treinável, você apenas usa ele e pronto. O poder falha em pessoas muito fortes, é simples assim. E não adianta chorar, tem várias coisas na obra que mostram que o poder falha em alguém muito forte. Continuando, o próximo poder da máquina é o Bang. Poder esse que ela tirou diretamente da bunda, porque esse poder não tem nada a ver com controle e nunca foi explicado onde ela conseguiu essa bosta. Ela apenas tem. Imortalidade. Graças ao seu contrato com o ministro do Japão, toda vez que a máquina sofrer algum dano, algum cidadão japonês vai levar esse dano no lugar dela, ou seja, ela é imortal enquanto tiver japonês vivo. Galera, a máquina tem muitos poderes, mas eu só tô falando os úteis pro vídeo. Ela tem habilidades que ela nem sequer pode usar sem certas condições, e outras que só funcionam em humanos normais ou em pessoas meio fracas. Mas ela tá enfrentando o Satoru Gojo, então essas habilidades meio que não faria muito sentido eu ficar perdendo meu tempo explicando elas, sendo que ela nem vai poder usar. Bem, ela tem os demônios híbridos sob controle, que ela usa pra lutar. Vamos listar eles aqui. Ela tem a Razen, a híbrida do demônio bomba, a Quant, a híbrida do demônio da besta, o Katana Man, bosta, o híbrido do demônio Katana, Baren, Bridget, o híbrido do demônio da lança-chamas, o híbrido do demônio da espada longa, o híbrido da lança, ai meu Deus do céu, o híbrido da lança, o híbrido do chicote, e são esses daí os híbridos. Acho que eu não preciso falar o que cada um deles faz, porque o nome e a aparência são bem autoexplicativos, né? Só o demônio anjo que eu acho que eu vou ter que explicar. É o seguinte, o demônio anjo tem a capacidade de sugar a expectativa de vida dos seres que ele tocar. E ao sugar a expectativa de vida, ele pode usar esses anos de vida que ele sugou para fazer uma arma espiritual. E quantos mais anos de vida ele usar na criação da arma, mais forte ela vai ser. E todos eles estão sob o controle da máquina. Então ela pode fazer o demônio anjo sugar a vida de outras pessoas. Já que ela tem pessoas sob o controle dela também, então ela pode fazer o demônio anjo sugar a vida dessas pessoas. Fazendo o demônio anjo ser a arma mais forte da máquina, pois a potência de ataque dele é teoricamente infinita. Quanto mais pessoas a máquina sacrificar, mais forte o ataque dele será. E essa é a máquina, o demônio do controle. Agora bora pro portador de 6 olhos, o famoso Satoru Gojo. E um dos personagens mais superestimados da era moderna, ou pros mais íntimos e fãs de Sukuna, o Kit Kat. Os poderes do Gojo são ridiculamente fáceis de entender, mas os fanboys do meio a meio são meio irritantes. As técnicas do Gojo são explicadas no mangá pelo próprio Gojo, mas os fãs deles parece que são assim. Os caras são tão fã do Gojo que na hora de ler um mangá coloca a venda pra ficar igual ele. Porque não é possível um troço desse. Vamos começar pelo nível físico do Gojo. Com base nos vídeos passados, o nível físico do Gojo é prédio grande, e ele é um pouco mais rápido que raios, e também é bem resistente, e um excelente artista marcial. Agora bora pro que importa. Mugen. Cara, como eu queria só dar uma explicação rápida, só que se eu fazer isso vai abrir espaço para as vozes da cabeça dos fanboys do Gojo, tá ligado? Então não vai ter como. Vou ter que explicar esse negócio pela terceira vez, porque esses caras não aceitam que essa porcaria tem várias formas de ser passada. Olha o que você fez, seu gato pilantra. Você é sinistro demais e obrigado por ter feito uma obra tão legal quanto Jujutsu Kaisen. Bem, agora como Itoshi-sai falava, agora só os qualificados vão me acompanhar a partir de agora. Os qualificados aqui são a Elite Anti-Fanboy e os fãs do Sukuna também. Esses daí vão estourar um champanhe para comemorar. O Mugen é, entre aspas, uma distância finita. Vocês vão entender mais pra frente. Mas enfim, sempre que alguma coisa for acertar o Satoru Gojo, essa coisa vai ser desacelerada infinitamente, pois esse poder ia ter que passar pela distância infinita que é o Mugen. E como é infinita, acaba nunca acertando o Satoru Gojo, fazendo basicamente ele ser intocável. Agora bora pro funcionamento da técnica. Assim como o controle da máquina tem fraquezas, o Mugen também tem, inclusive tem até mais. O Mugen não é uma técnica passiva como o pessoal acredita.
Muita gente acha que o Mugen sempre está ao redor do Gojo protegendo ele, mesmo o personagem literalmente falando o oposto disso, não só falando como mostrando, e ele ainda precisa de sinais de mão para poder usar o Mugen. O Mugen não é passivo, ele é uma habilidade ativa sendo falada e mostrada no mangá. Na luta contra o jogo, onde ele literalmente apresentou como o Mugen funciona, literalmente tá escrito bem ali como é que o Mugen funciona. Mas os fãs do Gojo são assim, entendeu? Não tem como. É como eu disse, eles são tão fã que colocam a venda na cara para ficar igual ao personagem. Logo depois da luta contra o Toji, o Gojo diz que quase sempre pode ter o Mugen. Entenderam? Quase sempre. Quase sempre. Se quase sempre ele pode ter Mugen, isso significa que ele não tem toda hora Mugen. Quase sempre não é ter sempre Mugen, entendeu? Isso já quebra a palhaçada de o Mugen sempre estar ativo. Nunca foi dito que o Mugen sempre está ativo. Inclusive na luta contra o jogo, o Gojo disse que o Mugen é onipresente e que a técnica dele apenas traz o infinito ao mundo para protegê-lo. O Mugen é de fato onipresente, até porque ele é apenas um espaço vazio. Mas o Mugen não está a todo momento protegendo o Gojo. A habilidade só passa a proteger o Gojo após ele ativar a técnica. Porém, após Shibuya, o Gojo consegue ativar o Mugen apenas com os pensamentos, não precisando mais de sinais de mão. Mas ainda assim é necessário ativar o Mugen, ele só não precisa de sinais de mão. Nunca foi dito que a técnica sempre está ativa, é só invenção dos fãs dele para escalar o Gojo a níveis colossais. E também tem outra coisa, o Mugen não é instantâneo. O Gojo diz que o que ele esteve fazendo até agora, ele mudou para automático. O Gojo precisa ativar o Mugen manualmente. O que ficou automático foi o filtro do Mugen. Tipo, antes o Gojo tinha que escolher o que passava e o que não passava. Agora o Mugen faz isso sozinho. Tipo, antes o Gojo tinha que analisar massa, velocidade e quantidade de energia amaldiçoada e determinar se aquilo era perigoso ou não. Agora o Mugen faz isso sozinho. Ele analisa a massa, a velocidade, a quantidade de energia amaldiçoada e determina se aquilo é perigoso ou não. E é basicamente isso que virou automático. Porém, automático não é instantâneo. Se algo for mais rápido que o filtro do Mugen, ele acerta o Gojo, porque não vai dar tempo do Mugen identificar se aquilo é perigoso ou não. Então, vai acertar o Gojo. O Mugen não é um espaço infinito, literalmente. Lá no arco do Plasma Estelar, os caras que tem poder de clone, que tem um saco de pão na cabeça, perguntam pro Gojo o que é o Mugen. O Gojo diz infinito, mas ele fala infinito porque esse é o nome da técnica. Porém, logo na sequência, ele diz que é igual ao Aquiles e a Tartaruga. Não conhece? Relaxa, eu vou explicar aqui. Afinal de contas, esse canal também é cultura. Vamos lá, no paradoxo de Aquiles e a Tartaruga, é dito que Aquiles nunca iria alcançar a Tartaruga, mesmo sendo bem mais rápido que ela. Isso ocorre porque toda vez que ele chegasse na distância que a Tartaruga começou a correr, a Tartaruga já teria avançado um pouco mais e assim sucessivamente. Vou explicar de outra forma. Para você conseguir percorrer uma distância de 2 passos, você primeiro precisa correr metade dessa distância, e depois outra metade, e assim sucessivamente, metade, metade, metade. Ou seja, entre qualquer distância existe teoricamente uma quantidade de séries infinitas a percorrer. É praticamente isso que o Gojo usa. Ele mesmo diz que a técnica dele é uma convergência de séries infinitas. Isso significa que quanto mais o oponente se aproxima, mais longe ele fica. Tipo, você está a um passo de acertar o Gojo. E o que o Mugen faz é basicamente acrescentar mais um passo, dobrando a distância cada vez que você se aproximar. Tipo, você se aproxima um passo, aumenta mais um passo, se aproxima, aumenta mais um passo, se aproxima mais um passo, aí você nunca chega. Mas se você parar de correr, a distância para de aumentar. A distância não é infinita, ela é potencialmente infinita. Potencialmente infinito é o que evolui infinitamente, igual o nosso calvo da capa branca. A distância infinita é uma distância que nunca acaba, tipo, a distância sempre está infinita, ela nunca vai acabar. Mas uma distância que é potencialmente infinita pode ser ultrapassada, tá ligado? O Mugen é potencialmente infinito e não infinito, ou seja, algo com alcance infinito pode passar o Mugen, o que o Mugen não defende. As técnicas de Satoru Gojo só funcionam até o nível atômico. Em outras palavras, a manipulação do infinito do Gojo só vai até o nível atômico. Por isso que o vazio roxo não apaga as coisas, pois a escala do ataque só vai até o nível atômico. Inclusive, foi por isso que o Sukuna também sobreviveu. Ah, mas ele sobreviveu porque ele imbuiu muita energia nos braços. Eu sei. Primeiro que todo mundo de Jujutsu Kaisen faz isso para se defender de ataques de energia amaldiçoada. Mas acontece que a energia amaldiçoada é algo que pode ser extinguido. Se o vazio roxo realmente apagasse as coisas do mundo, a energia amaldiçoada ia ser apagada junto com o Sukuna. É simples de entender, né? Aqui a gente já percebe duas coisas. A primeira é que o roxo não... Aqui a gente já percebe duas coisas. A primeira é que o roxo não apaga as coisas. E o segundo é que o Mugen não pode parar algo menor que o nível atômico. Se vier algo que é menor que o nível atômico, o Mugen simplesmente não vai perceber e não irá ser ativado. E o que pode ser menor que o nível atômico? Bem, são fótons, ondas eletromagnéticas, elétrons, gluons, prótons, nêutrons, quarks, aí a gravidade também. A gravidade o Mugen também não pode parar.
Isso tudo o Mugen simplesmente não consegue parar. Ou o Gojo desvia ou ele leva. E já foi dito no mangá que o Mugen também não pode defender coisas que vêm de dentro. O Mugen só para o que vem de fora para dentro, mas o que vem de dentro para fora ele não consegue parar. Por isso o corte do Sukuna matou o Gojo. Agora só para recapitular tudo. O Mugen não é passivo, o Gojo precisa ativar, não é instantâneo e precisa distinguir o perigo, o que leva tempo. E que não é uma distância infinita, e sim séries infinitas. E só funciona até o nível atômico e não pode parar ataques de dentro para fora. Agora bora para as outras técnicas. Aqui eu vou roxar um pouco. O azul atrai e o vermelho repele. E o roxo destrói tudo até o nível atômico, mas pode ser defendido. E não, esses ataques não têm a velocidade da luz. O Gojo tem o teletransporte, mas é bem inútil em uma luta desse nível, pois o teletransporte dele é totalmente diferente do teletransporte do Goku. O teletransporte dele depende de umas coisas que mais atrasariam ou que ajudariam ele em combate. O Gojo também consegue voar e tem o seu poder mais forte, expansão de domínio Murikushu. Basicamente, quem cai nesse domínio começa a receber informações infinitas e acaba tendo uma sobrecarga e morre muito rápido com o cérebro derretido. Bem, primeiro a expansão do Gojo não afeta quem não tem energia amaldiçoada. E a expansão dele é forte, mas tem duas fraquezas. A primeira é que se você estiver encostando no Gojo, você não é acertado. E se você for rápido o suficiente, você pode sair antes da formação da barreira. Já que a formação da barreira leva um tempo para ser concluída, se você for rápido o suficiente, você pode só... Já que o alcance não é muito grande, então você pode só sair antes da barreira fechar. E também as expansões de domínio são frágeis por fora, então se você tiver um ataque por fora, você pode só quebrar o domínio por fora. Rapaz, agora pareceu até que eu sou um hater do Gojo, né? Mas é muito pelo contrário, pois eu sou o time Gojo. Entre time Sukuna e time Gojo eu sou time Gojo. Mas não é porque eu gosto do Gojo que eu posso simplesmente passar pano pra ele e falar que ele é o mais forte de todos, né? Eu só me dei o trabalho de explicar todas as fraquezas porque os fanboys dele já superestimam ele demais. Então tem que estabelecer limites aqui, né? Muito bem, participantes apresentados, bora pra luta. Rapaziada, é o seguinte, a Makima vence Satoru Gojo, mas calma lá. Ela não sola também. Vamos por partes aqui pra vocês entenderem como a Makima ganharia. Primeiro, o azul, vermelho e roxo não iam matar a Makima por causa do contrato do ministro do Japão. Porém, todos os híbridos da Makima nunca iam dar conta do Gojo, né? Na verdade, eles não iam nem passar do Mugen. Então o Gojo não precisa nem se preocupar com eles, e eles nem são muito fortes. Então o Gojo poderia matar eles com muita facilidade. Porém, o poder do Demônio Anjo pode passar o Mugen, pois além de ser luz, é um ataque espiritual com propriedades mágicas. Essas armas que o Demônio Anjo faz, elas têm cortes espirituais e intangíveis. Elas conseguem cortar e ferir seres ou substâncias que normalmente seriam intangíveis, imunes ou indestrutíveis por meios físicos comuns. E o Mugen é totalmente físico e tem uma forma lógica das armas do Demônio Anjo passar, além do Mugen não ser capaz de defender luz. E também as armas do Demônio Anjo têm a absorção de tempo de vida. Qualquer corte, arranhão ou contato direto com a lâmina dessas armas drena diretamente a expectativa de vida da vítima, enfraquecendo-a ou a matando sem depender do sangramento físico. Entretanto, mesmo que as armas do Demônio Anjo possam passar o Mugen, a Makima e o Demônio Anjo são muito lentos comparado ao Satoru Gojo. Porque diferente do que o pessoal fala, o Gojo não depende do Mugen. O Gojo sem o Mugen ainda é o Gojo. Zero referências. Então a gente pode tirar as armas do Demônio Anjo da equação, pois o Gojo ia ter que se preocupar só com as armas do Demônio Anjo. Porque os demais híbridos, além de ser tudo boost e o Gojo poder matar eles com extrema facilidade, eles não conseguem passar o Mugen. Então o Gojo só precisaria se preocupar em esquivar do Demônio Anjo. E pronto, né? Sem falar que ele poderia matar o Demônio Anjo de primeira, né? O Demônio Anjo também não é muito forte, não. Então ele só ia matar o Demônio Anjo e acabar com isso logo. Na teoria, a expansão de domínio do Gojo poderia matar a Makima. Galera, é o seguinte, enquanto tiver japonês vivo no verso de Chainsaw Man, a Makima vai ser imortal. Porém, tem uma falha que a gente viu na parte 2. Quando a Yoro, o demônio da guerra, fez o mesmo contrato que a Makima fez, ela ia ser morta porque teve um acidente de moto. Ela só não morreu porque o escravo... Quer dizer, o Denji salvou ela. Bem, então a gente conseguiu ver uma coisa, que se a Makima sofreu um acidente por conta própria, tipo, sei lá, ela cair da escada sem querer, o contrato não ativa e ela morre. Bem, foi basicamente isso que o Fujimoto fez pra gente na parte 2, né? Porém, a Makima não é tão burra quanto a Yori e obviamente não ia fazer uma merda dessas, né? Tá, mas o que isso tem a ver? Nada, eu só queria falar isso mesmo. Mas enfim, a expansão do Gojo poderia matar a Makima, pois 1 segundo ali dentro é o suficiente para derreter o cérebro da Makima. E eu sei que o contrato ia ativar, porém, teoricamente, o Gojo teria que deixar a expansão ativa por muito tempo até limpar o Japão, porque a Makima ia ficar morrendo e voltando. E se a expansão ficasse aberta por tempo suficiente ao ponto de limpar o Japão, a Makima ia morrer de vez, porque ela ia morrer, um japonês ia morrer, e ia ficar assim sucessivamente. Ia chegar um ponto em que os cidadãos japoneses iam acabar e a Makima ia acabar morrendo de vez. Porém, isso é inviável até mesmo para Ryoma e Sukuna, pois tem muitos cidadãos japoneses, então
Não tem nem como isso aí, entendeu? Mas tem uma coisa que decretaria a vitória da máquina, que é o Bang. O poder que ela tirou diretamente das profundezas da bunda, entendeu? O Bang ia matar o Gojo por dois fatores. Primeiro que o Bang é uma força invisível que a máquina lança sobre os alvos. Sim, o Bang é lançável. A gente vê isso quando a máquina mata a Power. Dá pra ver que destruiu a parede atrás da Power. Então sim, é uma força lançada sobre o alvo. Porém, o Mugen para parar algo tem que distinguir energia amaldiçoada, velocidade e massa. O Bang só tem a velocidade, ele não tem energia amaldiçoada nem massa, ele só tem a velocidade. Ou seja, isso poderia bugar o filtro do Mugen, ou pelo menos atrasar a ativação. E só isso seria o suficiente para o Bang partir o Gojo no meio. O Bang é tão forte que até o Pochita não tancou direito, e essa técnica é muito forte, ele lançou o Pochita pro espaço com telapada. Foi 3 Bang e o Pochita foi lançado lá pro espaço, tá ligado? O Gojo poderia até desviar do Bang, realmente, poderia até desviar, mas... Como a gente sabe, o Gojo tem o costume de subestimar os inimigos. E literalmente todos os ataques da máquina, com exceção dos do Demônio Anjo, não estavam passando do Mugen. E para ela usar o Bang, ela só teria que apontar para o Gojo. O Gojo ia pensar que é um ataque, pois é uma luta até a morte. Mas como ele tem uma defesa extremamente poderosa, ele obviamente ativa ela ao invés de tentar ir de um lado para o outro para dificultar a mira da máquina. E esse seria o erro de Satoru Gojo. Ao confiar no Mugen, ele poderia acabar perdendo para o Bang. Isso piora quando a gente lembra que a máquina pode apontar pro Gojo a qualquer momento. Então, uma hora ou outra o Gojo ia levar o Bang, tá ligado? Uma hora ou outra ele ia acabar usando o Bang pra usar o Bang, não. Uma hora ou outra o Gojo ia usar o Mugen pra tentar defender o Bang e o Bang ia atravessar o Mugen e matar o Gojo. Fazendo assim a máquina a vencedora dessa luta. Bem, e foi isso, galera. Concordam? Se sim, deixem um like e se inscreve no canal, beleza? E se não concordam, os comentários estão aí embaixo. Até a próxima. Falou? E fui.